Olá, pessoal. Eu sou o Humberto, podcast da mineração. Estou aqui com o William da Chervini e o Gilson Silveira da Recimac. Pega papel e caneta porque vamos ter um bate-papo muito bacana. Estamos aqui no Mineracon, um evento realizado pela Associação dos Engenheiros de Minas, a ACENG. Aproveita esse momento aqui para parabenizar toda a equipe da ACENG, em nome aí do Jeff, o presidente, que promoveu esse evento maravilhoso. William, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala um pouco da sua trajetória profissional junto da Chervini e das soluções que a Chervini entrega para o setor mineral. A Chervini Tecnologia e Inovação foi criada em 2025 com o intuito de desenvolver equipamentos para atender a mineração, mais na parte de transporte, onde a gente via muita dificuldade naquele transporte de carga, onde tinha muito atolamento, muito dificuldade de transportar 5 toneladas do ponto A para o ponto B, distâncias pequenas de 500 metros, gerando muito transtorno. Mediante isso, a gente gerou nosso primeiro veículo, o Largato P01, um veículo sob esteira para vencer essas dificuldades. E vem muito equipamento por aí. Legal, ó, pessoal. Vai anotando papel e caneta. Estou aqui com o Gilson da Recimac. Me fala também um pouco da sua trajetória junto à Recimac e um pouco do portfólio de soluções de vocês. Sim. Primeiramente, Humberto, obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast da mineração. É uma honra para mim, uma honra também estar participando hoje da Mineracon, né? Agradecer aí extensivamente ao Jeff também, né, pela essa oportunidade. É um evento que é hoje importante e vai se tornar muito mais importante ainda para o setor da mineração e aqui para a grande BH, né? Eu sou engenheiro, né? Então esse evento tem muito a ver com a minha carreira, né? Eu tenho na veia muito a engenharia. A minha formação é de engenharia de produção, engenharia eletricista e engenharia mecânica, né? Então, hoje a engenharia tem muito a ver comigo, e por isso eu torno a falar, né? Esse evento tem muito a minha cara. Eu estou à frente hoje da Recimac, né? A Recimac é uma empresa que desenvolve tecnologias para peneiramento e classificação de materiais. Nós atendemos outros setores, além também da mineração, né? Para a mineração, nós desenvolvemos uma tecnologia disruptiva, né, para processamento de minérios críticos, minérios que exigem muito do processo de peneiramento por conta da umidade, por conta da coesividade, né, por conta do material se aglutinar muito e entupir os decks de peneiramento, né. A nossa tecnologia, né, funciona num processo dinâmico que tem um sistema automático anti-entupimento que impede que o deck sofra, né, com esses materiais mais pegajosos, e evitando que o deck entupa e que a peneira perca a performance. Muito bacana, pessoal. Mas vou fazer uma pergunta genérica para vocês e aí eu acredito que vai ser enriquecedora. Hoje, quando vocês olham para o setor mineral, vejo que ambas as empresas trabalham com soluções customizadas, soluções que resolvem um problema específico de aplicação. Quando vocês veem o setor mineral, o maior desafio está em fazer a peritagem de campo para entender qual o tipo, no caso da Chervini, qual o tipo de implemento de solução para uma finalidade de uso, no caso da Recimac, qual o tipo de aplicação para a solução, ou se o desafio está no entendimento do demandante, porque hoje a gente vê o mercado mineral, a gente tem áreas de aplicação das ferramentas, das soluções de processamento e movimentação, uma área onde você tem uma incidência de rocha, uma área que você tem uma incidência de lama, uma área que você está trabalhando com material ferrosos, não ferrosos. O desafio na aplicação de cada uma das empresas está onde? No entendimento ou no desenvolvimento? Vamos começar aqui pelo William. No caso do entendimento, a gente sempre parte muito do portfólio do cliente. Aquela demanda que o cliente tem em específico, ele apresentando ela, a gente tem todo o conjunto de soluções na nossa engenharia, igual esse equipamento primeiro que a gente desenvolveu, todo o projeto de nosso domínio. Eu sou um dos engenheiros responsáveis, a parte de modelagem, projeto, montagem, a gente pode customizar ela de acordo com a necessidade desse cliente nosso. Logo,
ele vai ter uma demanda que ele entende ela como um problema, a gente vai criar uma solução, vai investigar também as demandas dele pontuais, que a gente pode criar outras soluções que ele não está enxergando. Juntando essas duas soluções, a gente promove o equipamento que entrega o resultado que ele precisa. Sensacional. E quando você tem espaço, qual o principal critério e característica nessa modelagem, nessa peritagem, que é relevante junto à Chervini com o cliente demandante? Bom, o critério final em questão, assim, na análise, é atingir o resultado que o cliente espera, com segurança, atendimento às normas de fabricação, qualidade no produto que a gente vai estar entregando, garantir que o cliente atinja o resultado dele com respeito também ao meio ambiente e ter todo um conjunto de orientações que assegure o cliente e as nossas operações. Sensacional. No caso da Resimac, os critérios para essa modelagem, segue qual o perfil principal? Então, a Resimac é uma empresa bastante ágil, né? Esse é um grande diferencial da Resimac. Desenvolver e projetar rápido em cima de um problema que a gente identifica no cliente. Muitas vezes o cliente tem um problema e ele nem reconhece que tem aquele problema, né? Então, eu diria que hoje a grande dificuldade não é apenas o entendimento daquele problema entre cliente e quem vai resolver esse problema, né? É realmente a agilidade como você, como empresa, né, entende isso e dá essa resposta para o cliente. Falando de projetos, a Resimac, o grande diferencial da Resimac é esse. Nós pegamos um problema e conseguimos desenvolver isso muito rápido quando a gente compara empresas de tecnologia, como é a nossa, né, na questão de velocidade de resposta. A gente tem ganhado muito mercado por conta disso, né, de conseguir desenvolver e dar uma resposta rápida para o cliente, né, dentro do campo da engenharia e de projetos. Eu continuando aqui, né, eu acho que a dificuldade não é tanto o entendimento, porque no setor da mineração, nós estamos aqui falando de um oceano azul, porque temos muitas oportunidades, né? Então, hoje a minha dificuldade não é concorrer com quem faz algo parecido comigo, porque tem muito para todos, né? Então, pode abrir mais 1 milhão de empresas de tecnologia voltada para atender o setor de mineração, que ainda assim vai haver muitas oportunidades, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade para isso. Enxergo isso com muita oportunidade. E a gente quer nadar de braçada e beber dessa fonte, cada vez mais. Sensacional, sensacional. Que resposta profunda e clareia. Eu acredito que enriquece aí para a audiência. No caso, a Resimac hoje, o portfólio de soluções em processamento de vocês, qual a principal característica? Onde vocês entendem que é o ponto forte? Seria no mineral ferroso, não ferroso? Qual a característica ali de beneficiamento que vocês entendem? A gente consegue fazer isso, mas esse aqui é a nossa cereja do bolo, Humberto. O equipamento X, ele faz um trabalho diferenciado, e quando eu também te faço essa pergunta, eu pergunto, você tem um equipamento de prateleira ou é 100% projeto conceitual desenvolvido, ou teria aquele produto que você entende, todo mundo que trabalha com calcário pode usar, que é sucesso? Sim. Se falando de mineração, é muito difícil vou fazer um produto de prateleira, produzir em série que vou atender todo mundo. É muito difícil, porque cada mineradora, cada minério tem a sua particularidade e isso é muito importante de ser estudado, né? Esse é mais um diferencial nosso. A gente consegue customizar, de certa forma, um produto que, a princípio, de base, ele é de prateleira, mas eu consigo adaptar para determinado cliente, porque a característica do minério dele lá é diferente do minério da Vale, é diferente de outra mineradora. Então, a gente tem também essa agilidade. Eu não considero que é um produto de prateleira, por mais que grande parte dele, diria assim, a base mas
sempre a gente acaba customizando para um ou outro cliente, né? Falando de produtos, né? Hoje a cereja do bolo da Resmac é o minério de ferro, né? Porque foi nele que a gente conseguiu desenvolver a tecnologia, comprovar a tecnologia, e hoje temos equipamentos rodando, peneirando 1.200 tonelada hora de minério crítico. Porque minério seco, qualquer peneira peneira. É fazer uma analogia, se tu pegar uma farinha seca, passar na peneira, ela vai passar. Molha ela, não passa, né? Então, esse é o diferencial da nossa tecnologia. Mas nós também, né, conseguimos atender e já temos equipamento instalado em outros tipos de minério, né? Temos no fertilizante, temos no carvão mineral, bauxita. Inclusive, temos 2 equipamentos agora sendo produzidos para atender bauxita, que também é uma mineração bastante crítica. E, além da mineração, né, a Resmac também atua em outros setores, né? O setor da sucata, com peneiramento de fundo de baia, o setor da reciclagem, com peneiramento de resíduos sólido urbano, CDR, RSU, né? O resíduo sólido urbano, aterros. Então, falou de material para peneiramento, nós temos solução. Sensacional. William, te perguntando referente ao Largato P1, eu vejo que é um equipamento que vocês estão fazendo um lançamento, é um equipamento de desenvolvimento recente. Me fala um pouco sobre as possibilidades, a versatilidade do equipamento na ordem de implemento, material rodante, as possibilidades de aplicação. Aqui a ideia seria passar para a audiência a possibilidade de entender qual o principal implemento que pode ser utilizado. Você fez uma sugestão dele num dumper, numa área ali de mobilidade, onde tem incidência de atolamento e outros fatores, mas me sinaliza umas outras possibilidades de aplicação do Largato P1. Perfeito, Humberto. Muito bem colocado. A gente tem muitas possibilidades de utilizar o Largato. Ele é um veículo inicialmente sob esteira para vencer os terrenos difíceis. Porém, a caçamba dele é totalmente customizável. Ela tem um sistema de rack, sistema Fórmula 1, a gente deu esse nome, que com apenas a retirada de 3 pinos de cada lado, com parafusadeira, que barulhinho, tipo Fórmula 1, você já coloca outro implemento. Você pode estar levando também água para um local de difícil acesso. Você põe um tonel lá, um tambor de 4.000 litros. Aí você consegue colocar uma bomba para levar essa água e fazer uma distribuição. Você pode estar levando pessoas. Eu quero levar pessoas num local de difícil acesso, com lama, brejo. A gente também pode desenvolver uma cabine para levar pessoas em segurança, com cinto, seguindo todos os padrões de normas e segurança para ter bons acessos. Futuramente também, a gente já tem projetos futuros desenvolvidos, desenhados para outro tipo de esteira, para ter mais velocidade. Esteira com 15 km por hora, igual conversando com até mais um parceiro aqui da Mineracon. Ele trabalha na parte de resgate, resgate em áreas difíceis. Aí a gente estava sugerindo essa questão da esteira com maior velocidade para fazer o resgate de pessoas, tirar de uma área de risco e trazer para uma área mais segura. A gente também criou uma possibilidade também da esteira combinado com a situação anfíbia, com terreno mais lamacento, aquoso. Aí a gente teria o flutuamento com o rodante da esteira, para fazer uma mobilização complicada. E assim por diante, está surgindo bastante possibilidades, a gente consegue adaptar tudo isso num projeto raiz, porque o chassi, por ser customizável, junto com as questões da esteira e as questões de carga, a gente tem todo um chassi que pode criar vários implementos, um veículo padrão, se transformar em outras vertentes desse veículo. Surgiu também aqui dentro da Mineracon, o evento está sendo muito bom, de oportunidades, conversas, parcerias, com a Total Rental, que também está aqui conosco, elevação de plataforma sobre o Largato, porque o Largato é um centro de gravidade baixo, onde a gente colocou a esteira, o ponto rotacional, com centro de gravidade baixo para ter estabilidade. Logo, a gente consegue montar essa plataforma, levar a 8, 10 metros para dar uma manutenção no setor
mais altos, a gente conversou com o Alexandre Vieira. Eletriciário, Exatamente. sensacional, Aí, muito bom. são Isso aí. aplicações diversas. Já surgiu em outra feira que a gente esteve, o veículo é novo, em maio que a gente fechou ele. A gente também teve na Cimexmin, surgiu também a parte de colocar ele com eletrificação. Aí conversando ontem aqui com o pessoal da Volvo, aqui na Mineracon, já peguei alguns contatos que a gente pode montar todo o modo. Motor elétrico, transmissão elétrica, bateria, subterrâneo. Aí está se desenhando bastante cenários promissores. Sensacional aí, audiência, ó. A Mineracon fazendo grandes contribuições conceituais de desenvolvimento, collabs, parcerias entre empresas, entre pessoas, né? Falando um pouco aqui da Recimec, como que funciona a questão para o seu cliente, ele acionar vocês para que ele possa receber esse suporte, essa peritagem, esse entendimento, e a partir desse entendimento, como funciona a mobilização do equipamento, pós-venda desse equipamento, a operação e manutenção é com vocês, é com o cliente, a posse, o cliente fica com a posse, ele passa a ter a propriedade do equipamento, como que funciona essa mecânica, que eu acredito que tenha pequeno, médio, grande minerador que descobriu através desse nosso bate-papo que ele precisa da sua solução. Sim, perfeitamente. Hoje 100% das nossas negociações são vendas, né? A gente ainda não tem, por exemplo, prestação de serviço com aluguéis de equipamento, né? Nós temos a nossa linha, telefone de assistência técnica, né? Temos o pós-venda, obviamente, né? Que isso é uma parte bastante importante para quem tem empresa hoje, né? E o nosso cliente, né, quando a gente faz a entrega para o nosso cliente do nosso equipamento, a gente sempre prioriza treinar a equipe do nosso cliente, para cada vez menos ele depender da nossa assistência técnica e do nosso corpo técnico, né? Então, esse é um ponto-chave crucial. E a gente entende que isso é bastante importante até para não sobrecarregar a nossa assistência técnica, porque quando você tem uma extensão técnica da sua empresa lá no cliente, né, o equipamento que a gente forneceu para o cliente o cliente vai ter um zelo pelo equipamento, o equipamento vai ter, né, não vai ficar parando a todo momento, né? Então a hora de trabalho daquele equipamento ali, né, vai ficar longa. Então esse treinamento para a operação, né, acaba de uma certa forma, né, diminuindo o trabalho da nossa assistência técnica. Então a gente acaba focando, né, no treinamento do cliente para que cada vez menos ele precise da gente. Bacana. Estando o equipamento definido, o projeto definido, quais as principais linhas de aquisição que o cliente pode buscar? Como funciona? Está homologado conforme os requisitos de BNDES, outras fontes de financiamento existentes no Brasil? Como que seria? Sim. Outra pergunta complementar, o equipamento de vocês pode ser aplicado sobre chassi, planta móvel, semimóvel? Como seria isso? Então, hoje a linha de financiamento que a gente temos o BNDES, né? Alguns contratos a gente faz em pequenas parcelas, dependendo do cliente, mas diria que 90% das nossas vendas, né, compra direta, pagamento direto. Geralmente são projetos, a gente não vende só a peneira, né? Sei lá, vende parte da planta, vende a planta inteira, são projetos de valor agregado maiores, então eles são pagos por métrica, né? Então vai tendo os eventos de medições e a gente paga, fica sempre o residual de 5% ou 10% para depois do comissionamento, aí acaba, né, pagando 100% do equipamento. Nós ainda, né, nesse tempo todo, não fechamos nenhuma venda pelo BNDES, todas foram compras diretas com o cliente. Né? Sensacional. E falando das outras linhas de equipamento, né, nós temos de todas as nossas linhas de peneira, nós temos o sistema Skid, que ele é como se fosse uma mini planta, que contempla ali moega de alimentação, a peneira, painel elétrico, gerador, as esteiras de over, de fino, né? Então é um equipamento, é como se fosse uma planta pronta, que você pode içar ela, pôr em cima da carreta, levar para onde quiser, trabalha 6 meses num canto, 6 meses no outro da planta, né? Conforme a necessidade do cliente, né? Temos as mini plantas também, temos o sistema móvel rebocável, né?
que é uma planta em cima de uma Julieta ou em cima de uma carrega-tudo. E temos também um projeto daí, né? Deve ficar pronto em dezembro, a gente pretende lançar no ano que vem, que é os sistemas autopropelido, né? É um sistema de peneiramento que pode ser com 1, 2, 3 decks em cima de esteiras lagarta, né? De esteiras autopropelidas, né? Sensacional. No caso da Chervini, os aspectos para se adquirir o ativo, como que funciona, como que está a homologação, quais as opções alternativas, como tem feito esse trabalho? Estamos trabalhando essa parte ainda inicialmente. Por quê? Como o equipamento é novo, a gente ainda não definiu essa questão de crédito. A gente já está trabalhando para ter a venda e a locação. Isso aí vai ocorrer, acredito, dentro de 1 mês, 2 meses. A gente até um caminho inverso, mas a gente está colocando o equipamento para ser visto primeiro, para a gente sentir o mercado. Uma vez sentir o mercado, a gente já começar a trabalhar também essa questão comercial da parte de venda, facilidades para o cliente futuro estar adquirindo o equipamento para ele próprio ou para ele estar fazendo a locação. Sensacional. Vocês estão pensando numa possibilidade de demo teste? Eu digo porque no setor mineral acontece muito disso quando se trata de equipamentos móveis. Sim. Você mapeia um cenário possível e aplica aquele equipamento para fazer medições de comportamento, a peritagem de manutenção, aspectos de falha, essas questões. Já tem alguém, se puder dar um spoiler, algum cliente específico, ou estão elegíveis a receber a provocação de um cliente interessado em fazer o demo teste? Já tem algumas negociações acontecendo, já temos algumas obras para colocar o equipamento. Essa questão da equipe técnica, para dar assistência técnica, a gente tem uma equipe técnica que fez a montagem do equipamento e toda a tecnologia de transmissão hidráulica, transmissão mecânica dele. Essa equipe técnica vai ser nossa equipe de manutenção nesses testes, acompanhamento das métricas, acompanhamento do equipamento junto à resposta da dificuldade, do grau de dificuldade que o cliente impor. Feito isso, a gente vai ter o equipamento em campo, monitoramento firme, exigir bastante para, caso houver falhas, que a gente faz o projeto tentando prevenir todas as falhas. Caso houver falhas, a gente está sanando elas e melhorando o equipamento cada vez mais. O objetivo é um equipamento robusto, equipamento forte, que trabalhe com qualidade e entregue bom desempenho. Pessoal, e para a gente ir finalizando esse episódio, que teve muita entrega conceitual, de valor, propiciou a gente poder conhecer um pouco mais de ambas as empresas. Me fale, por gentileza, os principais canais para que a audiência possa entrar em contato, saber um pouco mais, as redes sociais, LinkedIn, Instagram, contato de e-mail, telefone, por gentileza, começando pelo William. Vou deixar aqui o meu contato. Inicialmente, pode contatar diretamente, estou 100% comercial, faço a parte da engenharia da empresa, mas também ajudo muito na parte comercial. Deixar o telefone mesmo, 31 99157 2458. O site da empresa, a gente também tem ele já, é o www.chervini.com. O Chervini é SCERVINI. Soletrei porque é um nome de origem italiana. A nossa empresa ela é majoritariamente proprietário italiano. Vou citar essa parte, que o italiano é muito forte na questão da qualidade. Preza muito pela qualidade, pela entrega, um padrão de qualidade diferenciado. Não quer ser, é o sobrenome do proprietário na marca, não quer ser questionado quanto à qualidade. Logo, o equipamento promete qualidade, equipamentos de primeira linha, implementos de primeira linha, assistência técnica, garantia. Aquele que fizer negócio com a Chervini vai ser bem assessorado em todos os aspectos. Sensacional. Um abraço para o Salvatore. Nome forte, Chervini. Por gentileza, compartilhe os seus contatos, canais de atendimento que propicie o pequeno, grande, médio minerador acionar e experimentar um pouco do conhecimento da Recimec. Tá bom. A Recimec tem vários canais de atendimento. A gente está em todas as mídias sociais, né? Temos pelo site www.recimec.com.br, temos YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn, né?
E o meu telefone é 4899223535, pode me contactar diretamente, ou também pelo comercial, né, @recimac.com.br. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença e gentileza de vocês dois em compartilhar esse notório conhecimento de pessoas para pessoas, entregando ferramentas e conceitos técnicos para a mineração nessa semana tão relevante para a engenharia de Minas no Brasil.